A crise que envolve o ministro Bibiano tem como origem a suspeita de que o PSL, partido de Bibiano e do presidente Jair Bolsonaro, usou candidaturas laranjas nas últimas eleições. Um levantamento do Jornal Nacional aponta que ao menos 51 candidatos a deputado federal e estadual de 18 partidos podem ter servido como laranjas para que as legendas desviassem recursos de fundos públicos. Até hoje tem cartaz de candidato espalhado pelas ruas. Aqui no Maranhão teve candidata que usou dinheiro público para confeccionar mais santinhos de campanha do que a população do estado inteira. O estado tem 7 milhões de habitantes. Em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, a candidata a deputada estadual Marisa Rosas, do PRB, mandou fazer 9 milhões de santinhos. De acordo com a prestação de contas da Justiça Eleitoral, ela gastou quase R$600 mil com campanha. Teve apenas 161 votos. Além dos milhões de santinhos, ela confirmou que mandou fazer 1.250.000 bottoms. É muito material para pouca gente? Pode-se dizer que sim, se você está falando a quantidade, mensurando a quantidade do Maranhão, pode até se dizer, mas na hora a gente não trabalha somando um voto, como já te falei, a mesma coisa do santinho. Marisa Rosas disse que confiou nos colegas de partido do PRB para contratar as 3 gráficas que receberam só dela R$540 mil. Confiou na gráfica? Não só na gráfica, mas porque a gráfica, ela mandava entregar no nosso partido, no diretório. Exatamente, na central do partido. Uma das gráficas fica em Tuntum, a 450 quilômetros de São Luís. Só aqui na gráfica, segundo a prestação de contas, Marisa gastou R$460 mil. A gráfica, que pertence a um filiado ao partido, recebeu outros R$580 mil para confeccionar material de campanha para o deputado federal Kleber Verde, presidente do Diretório Estadual do PRB. Cabe ao presidente do diretório participar da decisão sobre onde são aplicados os recursos eleitorais. O dinheiro que financia as campanhas políticas vem de 2 fundos. O partidário banca a estrutura dos partidos e também candidaturas e distribuiu R$888 milhões aos partidos em 2018. O fundo eleitoral, criado após a proibição das doações por empresas, deu mais de R$1,7 bilhão, tudo dinheiro público. Mais de R$2,6 bilhões, dinheiro do contribuinte que vai para as mãos de milhares de candidatos. O Jornal Nacional analisou os dados de 24.765 candidatos a deputados estaduais e federais. Cruzamos as informações de quantos candidatos receberam dos fundos e o número de votos que tiveram. O cruzamento foi feito criando um indicador de custo por voto. Quanto mais dinheiro público os partidos tiverem repassado ao candidato e menos votos ele tiver recebido, maior este custo. Para um comparativo, nenhum candidato eleito em todo o país teve um custo por voto maior do que R$190. Assim, o Jornal Nacional analisou as contas de quem teve um custo por voto pelo menos 10 vezes maior que isso, recebeu recursos públicos e não foi eleito. São 51 candidatos que juntos receberam mais de R$8 milhões. Estes 51 candidatos estão espalhados por 18 estados e 18 partidos. Deles, 45 são mulheres. Isto é relevante porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser destinados a candidaturas femininas. Esta promotora de São Paulo acompanha há anos candidaturas femininas com indícios de irregularidades. Quando ela recebe uma quantidade significativa de verba e teve pouquíssimos votos, também aconteceu alguma coisa errada, porque o emprego de verba naturalmente seria traria uma votação mais estruturada, mais organizada, com veículos, e se ela não obtém nenhum número insuficiente de votos, é fortíssimo que ela seja uma candidata laranja. Em Madre de Deus, perto de Salvador, a candidata a deputada estadual pelo Democracia Cristã, Maria do Socorro de Cristo, recebeu R$100 mil do fundo eleitoral e teve 42 votos. Ela contou ao repórter José Raimundo que foi convocada a se candidatar porque o partido precisava atingir o número mínimo de candidatas mulheres na Bahia e disse que não sabia como foram os gastos da campanha. Tudo era providenciado pelo presidente do partido, entendeu? E o que foi feito de panfleto, eu distribuí todos. Em Macapá, procuramos 2 candidatas.
Ellen Machado Araújo, do PTC, recebeu R$20 mil do fundo eleitoral e teve um único voto para deputada estadual. No endereço que Ellen forneceu à Justiça Eleitoral, a casa está abandonada. Na mesma região, o produtor Ângelo Fernandes encontrou Alba Silene Souza, que também foi candidata a deputada estadual pelo PTC. Há 4 dias da eleição, ela declarou um gasto de quase R$15 mil em uma gráfica com adesivos e 300 mil santinhos. Mesmo assim, recebeu 2 votos, o dela e o do noivo. Na época, Alba Silene fez campanha para um candidato ao mesmo cargo de outro partido. Porque era para mim e eu estava em campanha para ele também, né? Mas você não era candidata a deputada estadual também? Era também. Mas também como ele é meu amigo, né? Pedia voto para mim e pedia voto para ele. A promotora defende punições mais rígidas para inibir possíveis irregularidades em contas de campanhas. E uma punição maior para os partidos políticos que adotarem esse tipo de lançamento de candidatura fraudulenta, de corte de verba mesmo, um corte sensível de repasse de fundo. O PRB declarou que no ano passado determinou que os candidatos deveriam assinar um termo assumindo a responsabilidade pela correta aplicação dos recursos do Fundo de Financiamento, prestar contas e devolver o que não usaram na eleição, e isentando o Diretório Nacional de responsabilidades por má gestão. O PRB afirmou que acredita na participação feminina na política, mas que a obrigatoriedade de um percentual de vagas para mulheres precisa ser rediscutida. O deputado federal Kleber Verde, do PRB, declarou que os recursos da cota de mulheres foram usados única e exclusivamente nas campanhas delas, que a gráfica foi escolhida pela qualidade e pelo preço acessível, que Maria das Rosas é militante do partido e que o resultado de uma eleição é imprevisível para qualquer candidato. Daniel Tourinho, presidente do PTC, declarou que o Diretório Nacional transfere os recursos a pedido dos presidentes regionais para os diretórios ou diretamente aos candidatos, que não há justificativa razoável para uma candidata ter 1 ou 2 votos tendo recebido tanto dinheiro de fundo público e que isso claramente precisa ser apurado. Nós não conseguimos contato com o PTC regional. O presidente do Democracia Cristã na Bahia, Antônio Albino, declarou que fez a distribuição de recursos de forma lícita, que não houve candidatura de laranjas e que as contas de Maria do Socorro Cristo foram aprovadas sem ressalvas. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia declarou que não houve nenhum pedido de impugnação relacionado à prestação de contas, que não há qualquer denúncia do Ministério Público ou investigação sobre as contas da candidata Maria do Socorro de Cristo. O TRE do Amapá declarou que há dezenas de pessoas sendo investigadas, mas que não teve contato com a relatora do tema. O TRE do Maranhão declarou que a prestação de contas de Marisa das Rosas está sendo analisada.